Bom dia, igreja. Sejam bem-vindos ao culto de domingo de manhã da Nova Aliança. Que você possa achar o seu lugar aí para a gente cultuar junto nessa manhã. Eu já vou começar em alguns instantes. Muito bem, é muito bom estar aqui com vocês nessa manhã de domingo. Esse é o momento que a gente guarda para louvar o nome do nosso Deus, que a gente guarda para engrandecer quem Ele é. E a gente quer fazer isso como povo de Deus. Por isso eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar nessa manhã e a gente cantar juntos como povo de Deus, que Ele é grande, que Ele é soberano e Ele quer ouvir nossa voz nessa manhã. Amém? Eu vou fazer uma breve oração e a gente começa cantando. Deus, obrigado por essa manhã de domingo, obrigado pela Tua graça e Tua misericórdia que nos sustenta, Deus. Peço que eu receba esse louvor agora nessa manhã, que nos abençoe com Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. É o Teu povo, é o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu é grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas Tu és, sobre todas as coisas Tu és, sobre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Amém. A gente vai cantar agora Da Linda Pátria Amada. Da pátria estou muito longe, triste eu estou.
cidade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores fazem-me almejar. As maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para um ninho, eu quero ao céu subir. É fiel, a vida é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta, com ele ao céu irei, com ele ao céu irei, com ele ao céu irei. Amém, Jesus. Recebe essa adoração, recebe nosso louvor nessa manhã de domingo. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nesse momento, Deus. Em nome de Jesus, amém. Pode assentar, igreja. Bom dia, Igreja Nova Aliança, graça e paz seja com cada um de vocês nesta manhã. Que bom que você está aqui e que juntos podemos adorar ao Senhor e também ouvir a sua voz nesta manhã. É uma grande alegria nós juntos podermos celebrar. Também é uma grande alegria quando podemos ter a oportunidade de conhecer as pessoas que nos visitam num culto da Igreja Nova Aliança. E se esse é o seu caso, se você está nos visitando hoje pela primeira vez num culto da Nova Aliança, eu só queria que você ficasse em pé no seu lugar para que a gente pudesse te identificar. Nós não vamos perguntar nada, é só para te dar um presente. Sejam muito bem-vindos, que bom que vocês estão aqui, que Deus possa abençoar esse tempo, que hoje seja um dia especial, vocês podem sentar, obrigado. E que Deus fale ao seu coração nesta manhã. Se vocês pertencem a uma igreja, levem o nosso abraço, o abraço da Igreja Nova Aliança, a sua igreja. E se vocês não pertencem ainda a uma igreja e estão procurando um lugar, sentiríamos honrados em tê-los mais vezes conosco aqui. Mas que Deus abençoe muito, obrigado pela presença de vocês. Dentro da nossa vida de igreja, só relembrando as nossas atividades, nessa terça-feira, a reunião das mulheres às 19h30, então, todas as mulheres estão convidadas a participarem, lembrando que agora, 19h30, começa com a programação e o lanche fica para depois, né, ao final de toda a programação.
E, inclusive, né, você não precisa ser membro da Nova Aliança para participar dos cultos das mulheres, da reunião das mulheres. Então, você, mulher, pode, terça-feira, às 19h30, participar conosco aqui. Quarta-feira, nossa reunião de oração também, aberta a todo mundo, 19h30. E é sempre bom termos esse tempo juntos como igreja para orar uns pelos outros, orar pelos motivos que nos são apresentados. E é um tempo de comunhão fantástico. Então, eu incentivo você a participar conosco também. As inscrições para o curso de integração estão abertas. Então, se você está vindo de outra igreja, já tem frequentado a Igreja Nova Aliança por pelo menos 6 meses, você entende que aqui é o seu lugar, então o processo para você se tornar membro é o curso de integração. E se esse for o seu caso, se você está frequentando aqui, vindo de outra igreja, então nós só pedimos que você se inscreva para que você possa fazer o curso de integração. Ok? Sábado, às 10 horas e quarta também, após a reunião de oração 20h30, temos o nosso ensaio do coral para Páscoa. Então, você que já está fazendo parte, só relembrar, mas se você ainda quer participar, aproveita que dá tempo. E dentro também do que tem acontecido na igreja, estava conversando com o pastor Juba agora há pouco, e ele me contou, né, em linhas gerais, como foi o tempo ontem aqui. Nós tivemos o nosso primeiro encontro de pais com o pastor Klaus, pais dos juniores e aí outros pais também de outras faixas, e me falaram que foi maravilhoso. Então, nós continuaremos com essas atividades ao longo do ano, e você, pai, mãe de adolescente, de junior, até mesmo de jovem, você é incentivado, se você não participou, a participar dos próximos. E o pastor Klaus, ele estará hoje à noite também compartilhando a palavra conosco. Então, estender esse convite a toda a igreja, para que você também participe hoje à noite. Será um tempo também especial para ouvirmos a voz do Senhor. Agora, nós vamos ter o nosso momento missionário, e hoje a nossa parceria vai ser projetada aqui. Então, são os nossos irmãos Peter, só um pouquinho lá. Então, temos o Peter e a Cristina, e eles trabalham principalmente, né, o objetivo deles é trabalhar entre os Dalits, e nós vamos ouvir um áudio do Peter compartilhando um pouco do que tem acontecido lá. Queridos irmãos, paz do Senhor, meu nome é Siddhartha e temos trabalhado neste lugar de Rajamundry, e meu sonho é de levar o Evangelho para todos os lugares onde eu moro. Quero agradecer pelo sustento que tenho recebido todo mês, que vocês possam orar por mim, pela minha família, por milagres acontecer. E também o veículo que eu recebi, muito obrigado, porque vocês abençoaram eu com um veículo. E eu tenho muitos trabalhos para fazer. Preciso comprar som para o trabalho que eu faço, microfone, caixa de som, e peço essa oração, que vocês possam nos abençoar, orar. E eu tenho grande alegria de conhecer vocês quando vier, e peço essa oração para que toda a perseguição que nós estamos passando, que Deus possa ter misericórdia do nosso governo e também dos políticos que estão nesse redor. Muito obrigado por tudo, irmãos. Deus abençoe vocês. Eu tenho orado por vocês, e um grande abraço para todos os líderes e pastores da igreja. Um forte abraço. Então, eu falei que era o Peter, e de repente você ouve assim: olá, eu sou o pastor Siddhartha, né? Então, é o Peter que está falando, mas ele está compartilhando um pouco do testemunho do pastor Siddhartha e o agradecimento dele, porque, né, o Peter e a Cristina são nossos parceiros, e eles têm trabalhado, então, lá nas regiões da Índia. E esse pastor Siddhartha, um indiano, junto com a sua esposa, eles também exercem um ministério lá. E eles foram abençoados com uma oferta para poder comprar uma moto. E aí, ele, então,
agradece, né, como nós ouvimos no áudio, ele agradece essa oferta, e então o pastor Peter estava compartilhando o que o pastor Siddhartha falou, só que o pastor Siddhartha, né, não fala português, então aí por isso que o Peter fez essa tradução do agradecimento do pastor Siddhartha, e aí a esposa dele, que tinha um nome um pouco mais complicado, né, mas vimos ali, e então nós vamos orar agora, pedindo realmente para que Deus possa abençoar esse trabalho. A Índia, ela não é um lugar fácil. E não é um lugar fácil por quê? Primeiro, pela diversidade de culturas dentro da própria Índia. São muitos idiomas, são muitas etnias dentro da Índia. O segundo ponto é a perseguição, porque principalmente o hinduísmo é algo muito forte na Índia. E aí, quando você tem pessoas se convertendo ao cristianismo e vindo do mundo hindu, aí também já é um fator complicador para aqueles que se converterem. Então a perseguição vem, e por isso ele fala sobre essa perseguição. E terceiro ponto é que a Índia ainda vive esse sistema de castas. E um dos trabalhos que eles desenvolvem é na casta mais baixa, que são os Dalits. E aí então também há uma perseguição e há até uma separação, porque o contato com os Dalits faz com que eles se tornem impuros diante das outras castas. Então é importante nós sempre lembrarmos, né, dessas nossas parcerias, lembrarmos desses desafios e também lembrarmos, né, da instrução de Jesus para nós, que é rogarmos ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores para a sua seara. Isso nós nunca podemos esquecer, que nós temos o privilégio de orar ao Senhor para que Ele envie mais trabalhadores para a sua seara. Então vamos orar agora. Eu gostaria que você orasse comigo por esta família, né, o pastor Siddhartha, pelo seu ministério, e também vamos orar pelo Peter e sua família, pedindo que o Deus possa continuar também abençoando esse trabalho e as parcerias que ele tem feito lá. Senhor, obrigado por esse testemunho do pastor Siddhartha e, ó Deus, a bênção que ele recebeu de poder se locomover melhor, ó Deus, num lugar em que é difícil de você conseguir acesso para tantas coisas, e agora, ó Deus, ele tem essa moto que ele pode chegar a lugares para pregar o teu evangelho, para levar o teu reino às pessoas, para compartilhar do amor de Cristo. Deus, te agradecemos pelo ministério dele, da sua família, e oramos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa usá-lo graciosamente e poderosamente em todos os contatos que ele fizer nos vilarejos com as pessoas, aonde o Senhor o levar. Pedimos que o Senhor fortaleça o seu espírito, pedimos que o Senhor fortaleça e o encoraje a permanecer firme, assim como a sua esposa e seus filhos. Ó Deus, diante dos grandes desafios que surgem nesse ministério na Índia. Pai, uma diversidade de culturas, uma diversidade, ó Deus, de línguas, mas principalmente, ó Deus, a perseguição que vem sobre eles, porque eles se converteram ao único e verdadeiro Deus. Pai, oramos para que o testemunho deles, ó Pai, possa impactar a vida de pessoas e que eles possam compartilhar o teu amor. Oramos também, ó Deus, pelo Peter, pela Cristina, pelos seus filhos, rogando ao Senhor para que o Senhor também possa abençoá-los na execução do seu ministério, mas também que o Senhor os fortaleça, que eles no seu relacionamento contigo, ó Deus, possam a cada dia ser encorajados, animados, fortalecidos, Deus, e que eles possam ouvir e obedecer a tua voz em todo o tempo. Que o Senhor os leve a lugares onde eles encontrem, nesses lugares, homens de paz, onde eles possam estabelecer um contato e, a partir desse contato, levar o teu evangelho e criar discípulos, gerar discípulos do Senhor nesses lugares. Deus, e que o Senhor possa enviar trabalhadores para a tua seara na Índia. Deus, quantos povos, quantas etnias dentro da Índia que ainda não ouviram falar do Senhor e que não têm ainda uma presença missionária no meio deles. Rogamos ao Senhor para que o Senhor envie mais trabalhadores para a sua seara. E pedimos, ó Deus, que o Senhor seja com cada um daqueles que se chamam pelo teu nome naquele lugar, os fortalecendo, os unindo, os encorajando, e que eles possam testemunhar com poder e ousadia a palavra do Senhor a cada um daqueles que ainda não te conhecem. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Agora,
dentro desse nosso tempo, nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, sempre lembrando da nossa fidelidade ao Senhor, porque Ele tem sido fiel para conosco. Dizemos e queremos enfatizar que vocês, visitantes, por favor, não se constranjam, esse é um privilégio nosso como igreja, nós não temos expectativas nenhumas que vocês ofertem, ok? Mas que vocês possam, então, se sentir à vontade em nosso meio. E vamos adorar ao Senhor, então, com as nossas ofertas, e depois oramos pela escola dominical. Agora era para nós termos uma musiquinha, então imagina aí na sua mente que está tocando uma musiquinha, tá? E até chegar a oferta aqui na frente, só lembrando também, o pastor Robson me lembrou aqui, que na segunda agora que passou, o curso de batismo começou. Ainda, né, dá tempo, se você não se inscreveu e você precisa, se você não foi batizado ainda, mesmo vindo de outra igreja, mas você não tenha sido batizado, amanhã às 8 horas você pode então vir e começar a participar desta classe da turma de batismo, ok? Então vamos orar pelas ofertas, despedimos também a escola dominical juntos e também oramos pelos nossos enfermos. Senhor, obrigado pela Tua graça e pela Tua fidelidade, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Deus, oramos pedindo que o Senhor dê sabedoria, ó Deus, a nossa administração, para que eles possam aplicar esses recursos em tudo aquilo que glorifica o Teu nome, na manutenção deste lugar, ó Deus, e em tudo aquilo que é necessário para que o Teu nome seja honrado e glorificado neste lugar. Deus, te agradecemos pela fidelidade do Teu povo, pedimos também que aqueles que precisam, ó Deus, de um trabalho, que o Senhor possa abrir portas, mas acreditamos na fidelidade do Senhor e por isso oramos para que o pão de cada dia o Senhor possa conceder a esses que hoje passam por uma situação difícil. Deus, oramos também pelos nossos enfermos, pedindo que o Senhor possa, ó Deus, manifestar a Tua graça sobre a vida de cada um deles. Lembramos dos nossos irmãos que estão em processo de tratamento, de recuperação, que o Senhor também os fortaleça a cada dia e que eles possam ter a sua saúde restabelecida plenamente o quanto antes, ó Pai. Obrigado pelo Teu cuidado sobre a vida deles. Pai, oramos também pela escola dominical, professores e alunos, pedindo que nesta manhã eles possam ouvir a Tua voz através da pregação e da exposição das Tuas Escrituras dentro das atividades que eles vão fazer. E nós te agradecemos pela oportunidade que temos, ó Deus, de também aqui juntos ouvirmos a Tua voz em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado. A escola dominical, então, vocês podem se dirigir às suas salas. Agora nós temos uma musiquinha. Ok, nesta manhã eu queria começar com uma pergunta para vocês pensarem. Pelo que você se esforça? O que você não mede consequências e se esforça
ou conquistar algo, ou para preservar algo, aonde você realmente deposita toda a sua força, para que você possa, então, conseguir algo ou manter algo. Aonde você tem colocado os seus esforços? O que te move, muitas vezes, a se esforçar e dedicar até mesmo a sua vida por aquilo que para você tem realmente valor. Eu lembro que, quando lá no final dos anos 80, eu gostava muito de ir a estádios de futebol, e eu fazia parte de uma torcida organizada do meu time. Naquela época ainda não tinha toda essa questão de violência e tal. E eu lembro assim que era um esforço sobrenatural para todo jogo a gente estar lá, a gente levar todas as coisas, e levava instrumento. A torcida tinha uma Kombi muito velha, ruim com força, a gente tinha que empurrar aquela Kombi em subida, em descida, em tudo quanto é jeito, mas a gente se esforçava porque era pelo nosso time. E eu lembro que conheci várias cidades do Brasil naquela época, viajando com a torcida. Eram viagens de 14, 16, 18 horas, às vezes até 20 horas de viagem, simplesmente para estar lá ao lado do time. E era um esforço sobrenatural, porque você tinha que carregar coisas e era cansativa a viagem. Às vezes nós chegávamos em algum lugar e você tinha que ficar trancado em determinado espaço para que a polícia liberasse para a gente entrar no estádio, sair do estádio. Já voltei com ônibus que foi apedrejado e a gente voltar pegando chuva, enfim. Mas tudo isso, esse esforço que a gente demandava, era por algo que, na nossa mentalidade e concepção, valia a pena o esforço. Valia a pena estar lá, porque era a ideia de estar ao lado do time. E no que a gente normalmente deposita ou se esforça? Aonde você, se você fosse parar para pensar hoje, o que realmente é valoroso para você? Que você se esforça com todas as suas forças. Queria que você abrisse comigo lá em Mateus, no capítulo 12. Mateus, no capítulo 12, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 14. O texto está sendo projetado, mas se você tem a sua Bíblia aí, seria bom você acompanhar o texto na sua própria Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: Olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas, se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Vamos orar mais uma vez, colocando, e eu peço que você ore
colocando a sua vida diante do Senhor para que Ele possa falar ao seu coração nesta manhã. Senhor, esta é a Tua palavra, e nós, diante dela, queremos hoje nos assentar aos Teus pés e aprender de Ti, reconhecendo que só o Senhor é quem tem as palavras de vida, e por isso nós nos assentamos aos Teus pés para aprender com o Senhor. Deus, eu oro para que o Senhor possa ministrar ao nosso coração a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo nos revele as verdades desse texto. Pai, eu oro pedindo graça sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Que diante da palavra que vai ser pregada, que o Senhor fale aos nossos corações. Que diante da palavra pregada, a Tua palavra encontre no nosso coração um solo fértil. E que diante da palavra pregada, nós possamos praticar aquilo que iremos aprender. Para que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Para que o Senhor seja exaltado e principalmente para que nós nos aproximemos ainda mais do Senhor. Deus, fala conosco nesta manhã e usa a minha vida conforme apraz o Teu coração, em nome de Jesus. Amém. Nós vemos nesse trecho, nessa parte, que Jesus ele é o Senhor do sábado. E quando nós pensamos no sábado, principalmente no contexto daquela época, o sábado era uma das coisas, ou um dos mandamentos que mais causava conflitos em relação aos judeus, com os romanos, em relação aos judeus, com alguns dos próprios judeus que não praticavam estas coisas. Os fariseus, eles eram praticamente aqueles que ficavam monitorando e criando leis para que então o sábado fosse guardado. E nós vamos ver então que há um ambiente para que a gente possa ver todo esse texto. Se você olhar na imagem, então, o ambiente ele vai ser... pode passar para o próximo, por favor, Alessandro? O ambiente, o cenário é justamente esse. Os discípulos vindo de uma jornada cansativa e exausta, e eles estão com fome. E, de repente, eles estão passando por um campo, uma seara. E diz o texto que os discípulos começam a colher nessa seara e começam então, diz o texto que eles pegam espigas e eles começam a comer. E não era nenhum pecado você necessariamente pegar alguma coisa de um campo que não fosse o seu. A lei até previa isso, desde que, claro, você não chegasse lá com um baita de um saco e enchesse de alimento. Mas você, até existia a ideia de que você pegar com as próprias mãos para você se alimentar, não tinha nenhum problema, não era colheita e não era um roubo. Mas, diante de Jesus e diante do que estava acontecendo ali, diz que alguns fariseus observaram essa cena, e eles, no seu legalismo, vão chegar diante de Jesus e falar: vem cá, por que os teus discípulos estão profanando o sábado? Afinal, eles estão colhendo, isto é, eles estão trabalhando no sábado. Mas o que os discípulos estavam fazendo é nada mais, nada menos do que pegar alguns grãos para que eles pudessem se alimentar enquanto eles continuavam naquela jornada. Nós vamos ver que os fariseus repreenderam a atitude dos discípulos e, ao mesmo tempo, o fato de Jesus ser conivente. Mas nós vamos ver no texto que Jesus tinha consentido para que isso acontecesse. Mas, diante do mandamento de não trabalhar no sábado, só para vocês terem uma ideia, se você observa algumas coisas relacionadas à lei judaica daquele tempo, criadas, não a lei de Deus, mas a lei que os judeus criaram, os fariseus criaram, eles criaram algumas formas de estabelecer o que era trabalhar no sábado. Então, por exemplo, eles diziam na questão da colheita, se você usasse qualquer equipamento e se você tivesse um saco para armazenar isso, se você fizesse isso num dia de sábado, seria trabalho. Se você colhesse com a ponta dos dedos, não seria trabalho. Era uma lei, inclusive, que eles mesmos estipularam.
em relação a estas coisas. Eles estipularam, e você vai ver isso na palavra, o que era a jornada de um sábado. O quanto um judeu poderia caminhar no dia de sábado, em que isso não fosse considerado uma quebra da lei. Então eles estabeleceram uma distância. E o judeu ele poderia caminhar somente essa distância, não mais do que ela, porque senão ele quebraria a lei do sábado. Aí eles vão criar leis absurdas, a ponto de, literalmente, um judeu não poderia cuspir no chão num dia de sábado. Por quê? Porque no chão poderia ter uma semente. E se o cuspe que ele lançasse ao chão pegasse em cima da semente, e a semente germinasse, aquela semente seria fruto de um trabalho de sábado. Então eles criaram muitas leis absurdas para tentar preservar esta lei. Então nós vamos ver que os fariseus, na realidade, mesmo diante dessa lei que eles criaram, de que se pegasse com a mão você poderia comer e tudo isso, eles estão ali para afrontar a Jesus. O objetivo maior deles é colocar Jesus à prova, porque eles estão de várias maneiras tentando encontrar uma falha em Jesus, para que eles tivessem então do que acusá-lo. E então é um dia de sábado. E o dia de sábado era aquele negócio assim que para o judeu era mais até do que qualquer outra coisa, era o dia de ouro deles. E por isso eles criavam até praticamente esse zelo. E diante de tudo que está acontecendo, eles querem saber de Jesus. O que Jesus pensa sobre o sábado? Qual é a definição de Jesus para o sábado? Já que em muitas outras coisas Jesus já estava apresentando os valores do reino de Deus, e esses valores do reino de Deus entravam em confronto com a forma como eles tinham interpretado e aplicado a lei até então. Se nós lembrarmos das bem-aventuranças, lá em Mateus, no capítulo 5, nós vamos ver que Jesus, na sua pregação, ele vai dizer: ouviste o que foi dito, isso é, os fariseus ensinaram vocês assim. Eu, porém, vos digo que no reino de Deus, e aí ele trazia o princípio do reino. Ele trazia e apresentava os valores do reino. Agora nós estamos diante de uma questão crucial para o judeu, o sábado. E aí eles vão colocar Jesus à prova. E Jesus vai responder praticamente utilizando a história, trazendo dois argumentos e trazendo dois princípios. O primeiro argumento que ele vai usar é relembrando a história, e essa história os fariseus, os judeus sabiam perfeitamente, vai ser a história de Davi, quando ele fugia de Saul. E nós vamos ver que Davi, com alguns poucos homens, eles estão fugindo, e naquele momento o único lugar que eles poderiam se refugiar era no tabernáculo. E eles entram no tabernáculo, e assim como os discípulos estão nessa situação com fome, vai dizer que Davi também e seus homens estavam com fome. Chegam diante do sacerdote que estava dentro do tabernáculo, no ofício do seu trabalho, e pergunta: vem cá, vocês têm alguma coisa para comer? Aí você tem alguma coisa para que a gente possa comer? E o sacerdote vai dizer: olha, eu não tenho nada, a única coisa que nós temos é o pão da preposição. E esse pão, ele era colocado fresquinho no dia de sábado, e ele ficava por toda a semana, até que no próximo sábado ele era trocado. E esse pão representava a ideia de uma oferta de gratidão a Deus. E os sacerdotes podiam comer desse pão, mas somente eles e mais ninguém. E de repente, está lá Davi com os seus homens num lugar que ele não poderia estar, que era dentro do santo lugar. Isso era algo que só os sacerdotes podiam. E segundo, ele vai comer dos pães que somente o sacerdote poderia comer e mais ninguém. Mas o que estava em jogo ali, o que essa história iria mostrar como princípio? Que as necessidades humanas, elas devem ser colocadas acima das estipulações da lei. E o que nós queremos dizer com isso quando nós olhamos esse argumento e essa história? A lei, ela existe para trazer ordem, mas ela nunca pode ser utilizada contra a vida humana. Ela nunca pode ser utilizada para sobrepujar o valor da vida humana, as necessidades humanas.
Quando nós pensamos nos dias de hoje, por exemplo, em temas, principalmente a questão do aborto, pela lei de Deus não há lei que possa sobrepujar o valor da vida humana. A vida humana ela vale muito mais do que a lei. Tanto que quando nós observamos e pensamos qual é ou de que forma a lei se resume? Em amor. E vamos ver que ela se resume em amor a Deus e ela também vai se resumir em amor ao próximo. Toda a lei existe para apontar e nos direcionar a amarmos ao Senhor, a amarmos o nosso próximo. Então, Jesus vai usar o argumento do amor ao próximo. Aquele sacerdote, provavelmente no momento em que Davi entrou no santo lugar, eu fico pensando que aquele sacerdote ele deve ter temido, porque era o ofício dele, ele está ali naquele momento, e cabe a ele zelar pelas coisas do tabernáculo, pelas coisas do templo. E está lá alguém que não podia estar lá. E não só não podia estar lá, mas como está lá para comer daquilo que não podia comer. Mas eles tinham fome. E Deus não mandou o seu juízo, porque as necessidades humanas estão colocadas acima das estipulações da lei. O segundo argumento, ele também vai estar ligado ao sábado. O primeiro argumento, ele não está necessariamente ligado ao sábado. Ele está ligado única e exclusivamente à ideia de algo que parecia inconsistente. Mas o segundo, ele vai usar com a ideia do sábado. E ele vai dizer, olha, os sacerdotes, eles por ofício, eles quebram o dia de sábado. Por quê? Porque o sacerdote, então, no dia de sábado, é justamente o dia que ele vai trabalhar mais. Porque é quando o povo vai levar lá a sua oferta, o seu animal, e ele tem que pegar aquele animal, e ele tem que limpar esse animal, e cortar as partes, e colocar em cima do altar, para que ele vai trabalhar muito nesse dia. Só que ele está trabalhando em qual dia? Justamente no dia de sábado. E aí Jesus vai usar, então, essa ideia, dizendo, olha, se vocês pensam na ideia de profanar o sábado, os sacerdotes profanam o sábado. Porque eles trabalham nesse dia. O segundo princípio é que o servir a Deus tem precedência sobre a guarda do sábado. E o que é essa ideia? Se você for parar para pensar nesses dois princípios, você vai perceber que aqui nós temos praticamente a ideia de como a lei se resume. Porque amamos a Deus, porque servimos a Ele, isso tem precedência sobre qualquer coisa. O amar a Deus e o servir a Ele é aquilo pelo qual nós somos chamados. Mas também o amar ao próximo. Aquele sacerdote, ele poderia literalmente ter proibido de forma veemente que Davi não comesse e sequer estivesse naquele lugar. Mas o que estava em jogo ali era uma vida. E porque somos chamados a amar o próximo, então isso também veio como um argumento e um princípio válido. O amor a Deus e o amor ao próximo. E aí o texto vai continuar e vai dizer que, diante do que está acontecendo ali, Jesus então vai usar esses argumentos e trazer esses princípios, e vai dizer que ele resolve ir para a sinagoga de quem? Deles. Ele vai para a sinagoga, né, nós vamos ver lá tendo saído do templo, né, da seara, desculpe, ali no 9, entrou na sinagoga deles. E ali na sinagoga, há um homem que tinha a sua mão ressequida. Um homem que, diante da perfeição que se esperava da vida humana, ele não era perfeito. Diante de tudo aquilo que era requerido para alguém, e a ideia de você ter uma vida de saúde, né, nesse tempo, de você ter uma vida próspera, era um sinal de que a bênção de Deus estava sobre você. E de repente está lá aquele homem com a sua mão ressequida.
Então a ideia é que aquele homem era um homem que tinha algum pecado. E aí aí os fariseus vão interrogar Jesus: vem cá, está vendo esse homem? Esse homem precisa de cura. Esse homem, ele padece do seu pecado. É lícito que este homem seja curado num dia de sábado? Essa é a pergunta que eles vão fazer. Mas, se nós, diante dessa pergunta, pensarmos na resposta de Jesus, nós precisamos voltar um pouco no texto, e nós vamos ver ali que Jesus ele vai citar o profeta Oséias, ali no versículo 7, que vai preparar para a resposta dele depois lá na sinagoga. No versículo 7 você vai ver que Jesus diz: olha, se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Isso aqui, essa palavra de Jesus, ainda está acontecendo aonde? Lá na seara. Mas Jesus já vai trazer esta palavra dizendo qual é a expectativa do coração de Deus em relação àqueles que o conhecem. Ele quer misericórdia. Ele quer a manifestação da sua graça e do seu amor, mais do que qualquer outro sacrifício. E aí, diante do que está para acontecer, os fariseus vão e perguntam: vem cá, está vendo esse homem? Esse homem, ele é digno de misericórdia? Esse homem, ele pode, num dia como hoje, ser curado? Essa é a pergunta deles. Mas a pergunta não no sentido para que eles conhecessem mais o coração de Deus ou a teologia por detrás do sábado, alguma coisa que porventura eles não observaram. O coração deles era para tentar Jesus. Eles não queriam misericórdia. Eles não estão preocupados com aquele homem. Eles não apresentam aquele homem com a ideia de Jesus. Já que o Senhor falou de misericórdia, este homem precisa. Eles apresentam aquele homem com o objetivo de pegar Jesus. Com o objetivo de que, diante da resposta, eles pudessem, então, conhecer qual era o coração de Jesus. E aí nós vamos ver que Jesus ele vai responder com essa ideia. Vem cá, imagina que vocês têm algo valoroso para vocês, que custa muito para vocês. E imagina que isto que vocês têm como valor para vocês, que custa muito para vocês, vocês perdem. Ou, se vocês têm uma ovelha, cai num buraco. Qual dentre vocês, que num dia de sábado, não vão se esforçar, gastar todas as suas energias, trabalhar além das suas forças, para que você então recupere aquilo que tem valor para você? Essa é a pergunta de Jesus para eles. E na lei farisaica, não na lei de Deus, Deus nem precisava prever estas coisas, porque já era implícito, mas eles precisavam prever, os fariseus precisavam prever o que era e o que não era trabalho. E eles vão colocar que era possível para um homem, se ele perdesse uma ovelha, se uma ovelha cair no buraco, não seria considerado trabalho, se ele então fosse lá e se esforçasse para tirar a sua ovelha. O que estava em jogo não era a misericórdia. O que estava em jogo era a sua posse, aquilo que eles determinavam como sendo ou tendo muito valor. Era isso que estava em jogo. Então, assim, eles preveem na lei, se você perdeu, você pode recuperar. Porque imagina você ter que esperar o outro dia, a ovelha pode morrer. Então vai lá e pega. E aí Jesus vai dizer: vem cá. Se para uma ovelha vocês fazem todo esse esforço, a vida do homem vale mais do que uma ovelha. E aí nós podemos lembrar das palavras de Jesus. Por que andamos ansiosos? Por que andamos ansiosos com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir? Por que nós nos fatigamos com estas coisas? Vai dizer que Deus alimenta
as aves do céu, e ele vai usar esse exemplo, vai dizer que Deus veste os lírios do campo, e ele vai dizer, olha, se Deus faz estas coisas com o passarinho, vocês não valem mais do que um pássaro. Se Deus faz isso com a erva do campo, que de repente seca e vai morrer, vocês não valem mais do que os lírios do campo. E aí ele vai dizer, homens de pequena fé. Porque o que ele está remetendo é essa ideia de confiança no Senhor. Mas aqui ele está apresentando essa ideia de que o homem, ele tem um valor inestimável diante de Deus. Isso responderia à pergunta deles, é lícito curar esse homem? É lícito exercer misericórdia? E aí Jesus vai dizer para eles, se é lícito no sábado salvar uma ovelha, quanto mais salvar um homem como este, que precisa de misericórdia. Porque este homem vale muito mais do que as ovelhas de vocês. Porque este homem tem muito mais valor do que as ovelhas de vocês. E vocês se esforçam por aquilo que tem valor para vocês. Eu me esforço por aquilo que tem valor ao Pai. E aí, então, ele vai ensinar a real interpretação da lei do sábado. Ele vai começar a expressar justamente o que é o sábado. E se nós olharmos a definição do que é o sábado, mais do que um dia da semana, mais do que simplesmente a definição de que depois da sexta, depois do hashtag sextou, vem um sábado, é a ideia de que o significado literal da palavra sábado é descanso. Descanso completo. E aí o que te vem na mente quando você pensa na ideia de descanso, ou um descanso completo? Normalmente nós montamos a ideia do quê? Que você vai dormir até mais tarde, de que você vai poder repousar esse corpício ali na cama e ficar ali por muito tempo, deitar no sofá, ligar a televisão e ficar sossegado. Nós associamos a essa ideia o descanso, e não está errado, é uma forma de descanso, mas o descanso que o Senhor quer nos dar, ele está muito além do que simplesmente nós pensarmos e termos a ideia de parar para não fazer nada. O descanso vai muito além disso. Nós vamos ver que o sábado, ele tem cumprimento na pessoa de Cristo. É nele que o sábado se cumpre. Ele vai dizer, eu sou o Senhor do sábado. E é interessante quando ele vai dizer isso, né, de que ele é o Senhor do sábado, porque esse não é um conceito novo para o judeu. Esse não era um conceito novo para aqueles fariseus, de que, poxa, peraí, Senhor do sábado. Se nós olharmos lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 11, vai dizer que o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E a ideia de santificar, ela remete justamente a essa ideia de separar para si. Um dos significados de santidade é separado para. E Deus vai dizer que santificou o sábado para ele. Então ele é o Senhor do sábado. Deus já falava sobre isso, eu sou o Senhor do sábado. E Jesus vem e vai dizer que ele é o Senhor do sábado. Ele não trouxe nada novo, a não ser uma coisa, de que ele é Deus. É isso que ele está apresentando. É este o conceito diante dos fariseus que ele está apresentando. Deus já havia dito, eu sou o Senhor do sábado. E Jesus vem e diz, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Não era um conceito novo, mas o conceito novo era Jesus dizendo que ele era Deus. E nós vamos ver que o sábado, ele só é real em Cristo. O sábado só é real em Cristo. Não há nenhum outro que dê sentido ao sábado, senão o próprio Jesus. E quer saber por quê? Volta comigo ali no capítulo 11. Capítulo 11, dos versículos 28 a 30. Olha o que diz nesse texto. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Antes de Jesus introduzir a ideia do que é o sábado, ele vai dizer: vocês estão cansados? Experimente um verdadeiro sábado em mim, porque eu sou o Senhor do sábado, eu sou a representação do sábado. Em mim vocês podem encontrar o descanso verdadeiro. É em mim que vocês vão encontrar descanso para a sua alma. É isso que ele vai apresentar. E aí então ele vai introduzir toda essa ideia do capítulo 12. E então nós vamos ver de que Jesus, ele é o próprio sábado. Ele é o próprio sábado. Por isso ele vai dizer ali no capítulo 11, trazendo esse convite: se vocês estão cansados, vinde a mim. Se vocês estão, olha, com a sua alma, vinde a mim. Não há nenhum outro lugar que você vai encontrar descanso. Não há nenhum outro lugar que você poderá encontrar o cumprimento do sábado do Senhor teu Deus, senão em mim. E quando nós vemos então que ele é o próprio sábado, aí nós vamos ver que nós encontramos descanso. E encontrar o descanso é justamente nós estarmos em paz conosco, com Deus, no nosso relacionamento com Ele, encontrarmos descansos para a nossa alma, encontrarmos descanso diante de um mundo que cada vez nos sufoca mais. Nele nós encontramos o descanso. O segundo aspecto que nós vamos ver é que nele nós encontramos provisão. Porque uma das coisas e um dos objetivos da criação do sábado não é necessariamente para que a gente pudesse ficar simplesmente parado sem fazer nada. Mas se nós olhamos, desde o tempo em que o povo saiu da escravidão no Egito e começou a percorrer o deserto, Deus vai dar o maná para eles. E todos os dias eles tinham que sair para pegar o maná de cada dia. Aí Deus diz: na sexta, vocês vão pegar porção dobrada do que vocês normalmente consomem. Então, se você vai lá, come 2, 3 manás, na sexta você pega 6. Por quê? Porque no sábado, vocês não vão precisar nem se dar ao trabalho de sair para pegar o maná, porque eu já provi a vocês. Eu já trouxe a provisão para vocês. Então, pega o que vocês precisam e vocês vão, então, desfrutar da minha provisão. A ideia de não trabalharmos um dia da semana não é só para o descanso físico, e isso é importantíssimo. Porque cada dia mais nós temos negligenciado também o descanso físico. E nós trabalhamos, e trabalhamos, e trabalhamos, e ficamos mais doentes, mais doentes, mais doentes. Porque precisamos do descanso. Precisamos aprender a parar e a confiar. Jesus vai dizer: qual é o homem que pode acrescentar 1 centímetro sequer à sua estatura? Qual é o homem que, trabalhando exaustivamente, pode ser mais fiel e trazer mais provisão do que o próprio Deus à sua vida? Qual é o homem que pode se esforçar e se esforçar em trabalhar e ser mais fiel do que o próprio Deus? Quem pode ser? Então o sábado também representava essa ideia de provisão. Deus dizia: olha, no 7º dia, no dia do teu descanso, você não vai trabalhar. Como você vai se sustentar? Como você vai comer? Ele vai dizer: eu sou o Senhor do sábado. Eu sou aquele que vou prover a vocês. Vocês trabalharam 6 dias. No dia que vocês descansam, eu vou prover a vocês. E esse prover a nós é na ideia para nós vermos de que Ele é o Deus provedor. E isso vai fazer sentido em todos os outros dias da semana, em que eu vou entender que Ele, como sendo Deus provedor, Ele vai prover para mim todos os dias. Vou falar por mim, não posso falar por outros, mas é interessante que muitas vezes, diante de uma situação de desemprego, e eu lembro que tiveram algumas situações,
quando eu tive esse intervalo em que eu estava fazendo faculdade, em que eu precisava de um emprego. E orando ao Senhor, Senhor, abre uma porta. Se eu estou orando para Deus abrir uma porta, e Ele abre uma porta de um lugar, significa que aquele lugar é de quem para mim? É dele. É daquele lugar que Ele vai trazer a provisão para a minha vida. E eu não posso depositar a minha confiança no lugar onde eu trabalho. Vocês já devem ter visto isso, seja na TV, seja nos lugares onde você trabalhou, seja em pessoas que você conhece, que ele está tudo bem até sexta-feira, feliz e alegre, porque está trabalhando numa grande empresa, tem toda a sua provisão, e de repente, quando ele chega a segunda para trabalhar, o seu chefe o chama e diz, olha, nós vamos desativar todo um setor e você vai ser mandado embora. Se a confiança dele estava naquela empresa, o mundo dele vai cair. Se a confiança dele estava naquele lugar como provisão, ele perdeu o chão. Mas se a confiança dele estava de que o Senhor é um Deus que provê, de que aquele trabalho foi uma oportunidade que Deus deu para que a provisão viesse para a casa dele, e para que ele pudesse testemunhar de Jesus naquele lugar, eu entenderia de que, se eu perdesse aquele emprego, Deus continuaria fiel. E Ele vai continuar provendo o que eu preciso. O terceiro ponto que nós vamos ver é a fidelidade, quando nós pensamos na ideia desse Ele ser o próprio sábado. Porque justamente eu posso desfrutar no sábado da fidelidade da provisão, dessa fidelidade dele se relacionar comigo, dessa fidelidade de eu poder ter a certeza de que eu posso me achegar a Ele. Porque esse é o dia que Ele separou, para que eu pudesse viver intimamente e intensamente com Ele, como um simbolismo também para todos os outros dias. A fidelidade dEle, nós encontramos também o sentido somente em Jesus, naquele que é o próprio sábado. E vamos ver também de que Ele é o próprio sábado, porque Ele é aquele que nos proporciona o relacionamento para o qual nós fomos chamados. E dentro dessa ideia de relacionamento, se nós lembrarmos, qual foi a estratégia que Faraó usou para com o povo? Moisés chega lá e fala assim, Faraó, eu venho em nome de Deus, e Deus manda dizer a você, deixa o meu povo ir, para que no deserto ele me preste culto. E Faraó vai dizer, não. E aí vai dizer aos capatazes, vamos fazer o seguinte, impõe mais trabalho a eles, para que eles não lembrem de Deus. Venha e vamos impor muito mais trabalho a eles, para que eles não tenham tempo de pensar em Deus. Mas qual era o mandamento que depois Deus vai trazer para eles? Lembra-te do sábado, para glorificar, para adorar ao Senhor teu Deus, porque o sábado pertence a Ele. O sábado é uma lembrança também de que nós somos chamados a nos relacionar com Ele. O sábado, ele é uma lembrança de que nós temos que estar diante dele em todo o tempo, porque para isso fomos criados, para o louvor da sua glória. E diante desta ideia de que fomos criados para ele, nós podemos então nos relacionar com ele. Mas se nós ocupamos as nossas vidas, se nós depositamos os nossos esforços para qualquer outra coisa, que não seja para nos relacionarmos com aquele que é o real significado do sábado, nós não vamos lembrar dele. Nós vamos lembrar de qualquer outra coisa, mas não dele. Se nós pensarmos, qual será o homem que não fará todo o esforço? O esforço para aquilo que nos é valoroso. Se o Senhor, aquele que é o Senhor do sábado, aquele que é o próprio sábado, não for a razão dos nossos esforços, não for aquele no qual nós vamos depositar toda a nossa esperança e confiança e vamos lembrar dele todos os dias, os nossos esforços terão sido em vão.
nós seremos daqueles que chegaremos diante dele e falaremos assim: Senhor, nós fizemos tantas coisas em teu nome. E vamos ouvir da parte dele: apartai-vos, porque eu não conheço vocês. Porque o nosso chamado principal é relacionamento. E como consequência desse relacionamento, é que todas as outras coisas acontecem. O sábado existe na pessoa de Jesus Cristo. Aquele que nós encontramos descanso. Aquele que nós encontramos a provisão. Aquele que nós encontramos a fidelidade. E aquele pelo qual nós podemos nos relacionar com Ele e com o próprio Deus, entrando com ousadia diante do trono da graça. Então se lembre que os nossos esforços têm que estar depositados naquele que é o autor e consumador da fé. Se os nossos esforços estão concentrados em qualquer outra coisa, a nossa vida não fará e não terá sentido. Porque o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem. Vamos orar. Senhor, eu oro para que nesta manhã possamos, ó Pai, aprender mais com o Senhor. E diante desse aprendizado, diante de tudo isso que ouvimos, que possamos reconhecer o quanto precisamos concentrar os nossos esforços em conhecer e nos relacionar com aquele que é o próprio sábado, o Senhor do sábado, o real significado do sábado, o cumprimento do sábado. E que a partir desse relacionamento possamos experimentar descanso para as nossas almas. Que possamos ouvir o teu chamado: vinde a mim todos que estão cansados, para que encontremos o verdadeiro descanso. Senhor, que todos aqueles que estão cansados nesta manhã, neste lugar, que não busquem em qualquer outra coisa ou lugar que não seja no Senhor e na sua presença, o descanso para as suas almas. Senhor, que aqueles que precisam, ó Deus, da provisão, que não busquem em qualquer outro lugar, trabalho ou pessoa que não seja no Senhor a provisão, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, o quanto precisamos ser fiéis ao Senhor, mas o quanto precisamos também, ó Deus, dentro desse relacionamento, experimentar da tua fidelidade. Sabemos que experimentamos da tua fidelidade a todo tempo, mesmo quando não vemos. A tua palavra diz que mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Deus, que nós possamos lembrar da tua fidelidade. E que possamos lembrar também do principal privilégio do sábado, o dia do Senhor. O dia pelo qual nós podemos nos relacionar contigo. O dia em que nós entendemos que podemos nos achegar a ti. E sabemos que esse dia, ele não se refere somente a um espaço de tempo. Mas o dia, no sentido de que em todo o tempo podemos nos achegar a ti. Porque Jesus, com o teu sangue, você proporcionou a cada um de nós livre acesso. Quando justificados somos dos nossos pecados pelo teu sangue, pelo teu sacrifício, nós podemos nos achegar diante do trono da graça e nos relacionar com um único e verdadeiro Deus. Que sejamos lembrados disso. E que todos os nossos esforços sejam para conhecer e se relacionar com o Senhor do sábado, com o próprio sábado que é o Senhor Jesus. Senhor, que nesse dia possamos desfrutar dessas coisas e que o Senhor nos dê uma semana onde possamos em cada dia meditar nestas coisas e ver o cuidado do Senhor para nós. Obrigado, Jesus, porque Tu és o sábado. Obrigado, Jesus, porque Tu nos convida a ir e lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. E obrigado, porque podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias, porque foi uma promessa Tua. Louvado seja o Teu nome. Nos dá um domingo abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Um abençoado domingo. Lembrando, então, hoje à noite temos o pastor Klaus, às 19 horas, e você está convidado a participar conosco. Deus abençoe. Um ótimo domingo.